Após décadas de um árduo percurso pelo deserto, o povo de Israel finalmente estava diante da terra prometida, a terra que Deus havia jurado aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A promessa, que parecia distante e inalcançável durante tantos anos de exílio e cansaço, estava prestes a ser cumprida. No entanto, a posse dessa terra não seria uma simples entrega. O Senhor havia avisado ao povo que a terra de Canaã estava habitada por nações poderosas e que eles teriam que lutar para conquistar o que lhes era devido. A terra prometida estava cercada por povos guerreiros, bem organizados e preparados para defender seus territórios a todo custo. Josué, o novo líder de Israel, havia sido preparado para esse momento desde a sua juventude. Como auxiliar de Moisés, ele havia testemunhado a fidelidade de Deus em cada grande momento da jornada do povo de Israel, desde a libertação do Egito até a travessia do Mar Vermelho e a travessia do Rio Jordão. Deus havia dado a Josué uma missão clara: liderar o povo em sua conquista da terra. E para cumprir essa missão, Josué precisaria não apenas de habilidade estratégica e coragem, mas de uma fé inabalável em Deus, que sempre o guiaria, assim como guiou Moisés. Os israelitas já haviam enfrentado algumas batalhas importantes e obtido vitórias, como a tomada de Jericó e Ai, mas os desafios estavam longe de acabar. As cidades da região estavam bem fortificadas, com muros imponentes e exércitos numericamente superiores ao exército israelita. O povo sabia que, embora tivessem a promessa de Deus, essa terra estava longe de ser um presente fácil. Josué, agora responsável por guiá-los na batalha, se deparou com uma das maiores ameaças desde que entraram em Canaã. Um dia, um mensageiro chegou ao acampamento israelita trazendo notícias alarmantes. Os 5 reis amorreus, poderosos líderes das cidades de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon, haviam se unido para atacar Gibeão, uma cidade que havia feito uma aliança com os israelitas. Os habitantes de Gibeão, sabendo que não poderiam defender-se sozinhos contra essa força militar esmagadora, apelaram para Josué e para os israelitas, implorando por ajuda. Para Josué, a situação era delicada. A aliança entre os israelitas e os gibeonitas havia sido selada com um juramento diante de Deus. Seria um ato de grande desonra e traição quebrar esse pacto. Mais ainda, a situação exigia ação imediata, pois os exércitos amorreus eram numerosos e poderosos, e o tempo estava contra eles. Josué sabia que não poderia ignorar o clamor dos gibeonitas. O fato de os 5 reis amorreus terem se unido em uma única causa aumentava o grau de dificuldade da batalha. Os israelitas estavam em menor número e seus recursos eram limitados comparados à força combinada de seus inimigos. Josué poderia ter hesitado, poderia ter se questionado sobre a melhor estratégia ou até mesmo considerado deixar a batalha para depois. Mas ele não fez isso. Em seu coração, Josué sabia que Deus estava com ele e que não poderia recuar. Ele lembrou-se de que o Senhor já havia prometido que daria a Israel a terra, e isso significava que eles precisariam lutar para tomá-la e que o Senhor sempre os guiaria em cada passo. Ele sabia que, para liderar seu povo com sucesso, não poderia confiar apenas em sua habilidade militar ou em sua força. Ele deveria confiar em Deus acima de tudo. Como líder, sua responsabilidade não era apenas convocar os soldados para a guerra, mas também prepará-los espiritualmente, instilando neles a confiança de que, se permanecessem fiéis a Deus, ele seria sua fortaleza. Antes de marchar para Gibeão, Josué passou tempo orando e buscando a orientação de Deus. Ele se retirou para um lugar de quietude, onde, em sua humildade, pediu a Deus que o guiasse e protegesse seu povo. Ele orou por sabedoria para saber como proceder, mas, acima de tudo, pediu por coragem e por um coração disposto a confiar, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Deus, como sempre, respondeu.
O Senhor apareceu a Josué e lhe disse, com voz firme e reconfortante: não temas, Josué, eu entreguei nas tuas mãos todos os teus inimigos, nenhum deles será capaz de resistir a ti. Ele sabia que, independentemente das forças que se opusessem a Israel, Deus era maior do que qualquer obstáculo que eles enfrentassem. O que Josué não sabia, mas o Senhor já tinha em mente, era que aquela batalha se tornaria uma das mais significativas e milagrosas da história de Israel. O que parecia um desafio quase insuperável se tornaria um exemplo de como a fé em Deus pode transformar o impossível em realidade. E assim, com os corações cheios de coragem e os olhos firmemente voltados para Deus, Josué e seu exército começaram sua jornada para Gibeão, confiantes de que a vitória seria dada por Deus. O céu estava começando a clarear, tingido por tons dourados e avermelhados, à medida que o exército israelita se posicionava nas planícies de Gibeão. O som dos passos de milhares de soldados, o tilintar das espadas e o suspiro dos cavalos quebravam o silêncio da madrugada. As forças dos amorreus, compostas por uma aliança de 5 reis, estavam espalhadas nas planícies diante deles. Josué não podia ignorar a seriedade da situação. Era uma luta de vida ou morte, onde a sobrevivência de Israel dependia da habilidade de Josué em conduzir o povo não só com estratégia militar, mas com fé. Ele olhou para o horizonte onde as forças inimigas estavam organizadas e teve um momento de oração silenciosa. Naquele momento, o sol ainda não estava totalmente alto no céu quando Josué ordenou que seus homens avançassem. Ele sabia que a batalha seria difícil, mas estava confiante na intervenção divina. À medida que avançavam, a pressão aumentava, com os exércitos inimigos ocupando posições em todas as direções. A estratégia de Josué era clara: atacar com força e rapidez. Com o comando de Josué, os israelitas avançaram com uma agressividade impressionante. A primeira linha de batalha foi uma luta feroz, mas os soldados israelitas estavam imbuídos de um espírito de coragem que parecia sobrenatural. Eles lutavam com uma intensidade que fazia os amorreus recuarem. Josué observava a batalha com uma visão de águia, coordenando os movimentos de seus homens e, ao mesmo tempo, confiando que Deus estava guiando cada movimento. A luta não era apenas uma questão de força física, mas de confiança nas promessas de Deus. E então algo extraordinário aconteceu. O sol estava quase no meio do céu, mas em um momento de desespero, Josué orou a Deus com ousadia. Ele levantou seus olhos para o céu e, em um grito de fé, disse: Sol, fique parado sobre Gibeão e lua sobre o vale de Ajalon. O que parecia uma oração impossível, um pedido para que o sol parasse no céu, foi atendido. Neste momento, o milagre aconteceu. O sol não se moveu e a lua parou. O dia foi estendido para que os israelitas tivessem mais tempo para derrotar completamente seus inimigos. Esse milagre não apenas demonstrou o poder de Deus, mas também o fato de que ele estava ao lado de Israel, garantindo a vitória de seu povo. A batalha continuou com uma ferocidade renovada, pois os soldados israelitas sabiam que o Senhor estava lutando com eles. Os amorreus começaram a se espalhar, confusos, enquanto as forças de Israel continuavam sua ofensiva implacável. Mas, como se fosse uma confirmação da intervenção divina, os israelitas também começaram a ver sinais de ajuda sobrenatural. Não apenas o sol tinha parado, mas as forças naturais pareciam se alinhar com os israelitas. A chuva, que em outros tempos poderia ter dificultado a batalha, não apareceu, e o campo de batalha permaneceu seco, facilitando o avanço do exército de Josué. Conforme o dia avançava, o exército de Israel foi se tornando cada vez mais agressivo. As tropas inimigas estavam sendo desorganizadas e desmoralizadas. Os 5 reis amorreus, ao perceberem que estavam perdendo, começaram a tentar uma retirada estratégica, mas Josué não daria essa oportunidade.
Ele ordenou que a perseguição fosse intensificada. Seus soldados, com espírito renovado pela confiança em Deus, não mostraram nenhum sinal de fraqueza, nem mesmo quando o sol começou a se pôr. A perseguição foi implacável, com os israelitas cercando os inimigos de todos os lados. O campo de batalha se transformou em um lugar de caos para os amorreus, que foram derrotados um a um. A vitória de Israel foi clara. Mas o grande milagre de Deus não havia acabado. Quando Josué viu que a batalha estava praticamente vencida, ele fez um último gesto de fé. Ele mandou que os soldados capturassem os 5 reis amorreus, que haviam se refugiado em uma caverna próxima, e os trouxessem à frente de sua corte. Josué não permitiu que os inimigos escapassem. Ele não só teve a coragem de lutar contra um exército numeroso e bem treinado, mas teve a sabedoria de não deixar nenhuma ameaça restante. Os reis foram trazidos à presença de Josué e ele os fez ser executados publicamente, mostrando que não havia mais espaço para aqueles que se opusessem ao plano de Deus para Israel. Após a derrota completa dos amorreus, Josué e seu povo celebraram a grande vitória, mas sempre lembrando que a verdadeira razão para o sucesso não estava em sua força, mas em sua obediência e fé em Deus. Deus havia cumprido sua promessa de dar a terra a Israel. Mas esse triunfo não era apenas um testemunho da habilidade de Josué como líder, mas da fidelidade de Deus ao seu povo. Os israelitas, agradecidos, ofereceram sacrifícios a Deus, reconhecendo que sem sua intervenção sobrenatural, a vitória não teria sido possível. Josué então proclamou aos israelitas que continuassem a confiar no Senhor, que continuassem a seguir suas leis e mandamentos e que assim veriam mais vitórias sobre os inimigos que ainda restavam. A história da batalha contra os amorreus nos lembra que, quando confiamos em Deus, Ele nos dá não apenas a força para lutar, mas também os recursos sobrenaturais necessários para alcançar a vitória. O poder de Josué estava em sua fé e obediência a Deus. Ele não agiu com presunção, mas com a confiança de que Deus sempre cumpre suas promessas. Essa história é atemporal em sua mensagem. Ela nos ensina que, em nossos momentos de luta, devemos confiar na fidelidade de Deus, que sempre estará conosco, mesmo nos momentos de maior desafio. Se caminharmos pela fé, seguindo seus passos e ouvindo sua voz, como Josué fez, veremos Deus agir em nossas vidas de maneiras surpreendentes e poderosas. Josué não apenas conquistou a terra prometida, mas ele e o povo de Israel se tornaram um exemplo de fé, coragem e obediência para todas as gerações que viriam. A história da batalha contra os amorreus nos desafia a olhar para nossas próprias lutas com os olhos da fé, sabendo que não importa o tamanho do inimigo ou da dificuldade, Deus sempre será maior. Em cada batalha da vida, quando sentimos que os obstáculos são grandes demais, lembremos de Josué. Lembremos que quando confiamos no poder de Deus, Ele nos dá a vitória, não por nossa força, mas pela sua graça. Como Josué, podemos enfrentar nossos gigantes com coragem, sabendo que o Senhor vai à nossa frente. Se você ficou até aqui, muito obrigado por acompanhar até o final. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração e inspirado a sua fé. Lembre-se, com Deus, a vitória é certa e Ele tem um plano grandioso para cada um de nós. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e deixar uma mensagem de fé nos comentários. E claro, se inscreva no canal para não perder mais histórias poderosas como essa. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com você em cada passo da sua jornada.